continuar nossas meditações aqui no livro de Zacarias. Zacarias capítulo 11, capítulo inteiro. Ó Líbano, abre tuas portas para que o fogo devore teus cedros. Ó cipreste, geme porque o cedro caiu, porque os mais excelentes são destruídos. Ó carvalhos de Bazã, gemei porque a densa floresta está sendo derrubada. Ouvi o gemido dos pastores, porque a sua glória está sendo destruída. Urro de leões fortes, porque foi destruída a arrogância do Jordão. Assim diz o Senhor, meu Deus: cuida das ovelhas destinadas para a matança, cujos compradores as matam sem serem punidos, e cujos vendedores dizem: louvado seja o Senhor, porque me enriqueci, e os seus pastores não têm piedade delas. Eu não terei mais piedade dos moradores dessa terra, diz o Senhor, mas entregarei os homens, cada um na mão do seu próximo e na mão do seu rei. Eles ferirão a terra, e eu não os livrarei da mão deles. Cuidei das ovelhas destinadas para a matança, as pobres ovelhas do rebanho, e tomei para mim 2 varas, a uma chamei graça, e a outra chamei união, e eu cuidei das ovelhas. Destruí os 3 pastores num só mês, porque me cansei deles, e eles também se cansaram de mim. Então eu disse: não cuidarei mais de vós. O que morrer, morra, e o que for destruído, seja destruído. E os que restarem, coma cada um a carne do seu próximo. Tomei minha vara graça e a quebrei, para desfazer a aliança firmada com todos os povos. Ela foi anulada naquele dia. Assim os pobres do rebanho, que me respeitavam, reconheceram que isso era a palavra do Senhor. Eu lhes disse: se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido, caso contrário, deixai-o. Pesaram para o meu salário 30 moedas de prata. O Senhor me disse: lança isso ao oleiro, esse belo preço pelo qual fui avaliado por eles. E peguei as 30 moedas de prata e as lancei ao oleiro no templo do Senhor. Então quebrei a minha segunda vara, união, para romper a fraternidade entre Judá e Israel. Então o Senhor me disse: toma ainda para ti os instrumentos de um pastor insensato, pois convocarei um pastor na terra que não cuidará das que estão morrendo, não procurará as perdidas, não curará a ferida, nem alimentará a sadia, mas comerá a carne das gordas e lhe arrancará as unhas. Ai do pastor inútil, que abandonou o rebanho. A espada lhe cairá sobre o braço e sobre o olho direito. O seu braço secará por inteiro, e o seu olho direito ficará completamente cego. Vamos orar? Senhor, nós te pedimos mais uma vez nessa manhã, que teu Santo Espírito possa iluminar a nossa mente e coração, para que nós possamos receber a tua palavra e ser edificados, transformados, impactados por ela. Esse é o desejo do nosso coração, e nós oramos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Bem, como vocês puderam perceber, é um texto um pouco forte. E o Senhor tem algumas coisas para falar com a gente através desse texto. Primeiro vamos situar um pouquinho aqui o período. A gente tem visto aqui a história com o profeta Zacarias. E quando esse oráculo aqui foi escrito, já tinham se passado muitos anos desde do início do livro de Zacarias. A gente pode ver que o povo aqui está vivendo uma outra realidade. Então, de acordo com os estudiosos, esse capítulo 11 foi escrito já depois da reconstrução do templo, da reconstrução dos muros, da dedicação do templo que a gente vê lá em Esdras. Então, isso aqui são alguns anos depois. A cidade já está estabelecida de novo, de acordo com as profecias que a gente tem visto no próprio livro de Zacarias. Então já estava tudo assentado, tudo organizado. E o que a gente vê agora é o Senhor, mais uma vez, chamando a atenção desse povo. O que a gente pode perceber nesses versos aqui, nos primeiros versos, somente a partir ali no verso 5 e 6, que fala de pastores que não cuidam das suas ovelhas, mas entregam elas à matança. E aí você tem os comerciantes que se aproveitam desse mercado e lucram. E claro, ele está fazendo aqui uma metáfora com o próprio povo. Então era o próprio povo sendo maltratado e judiado pelos seus líderes, e em acordo com os comerciantes, e esse povo passou a sofrer na mão desses líderes. Então, se a gente pensar aqui no contexto todo, aquele povo volta do cativeiro, volta ali
com uma sensação de fracasso, de inutilidade. O Senhor dá forças para eles, faz eles reconstruir a cidade, reconstrói o templo. Então, que significa a volta da presença do Senhor para o meio do povo. Eles podiam mais uma vez adorar ao Senhor. Então, a gente percebe uma restauração que começa a acontecer no meio desse povo. E agora que está tudo estabilizado, o que acontece? Esses líderes que são colocados para cuidar do povo de Israel, agora eles começam a se aproveitar do povo de Israel. Eles começam a fazer o povo sofrer. Eles começam a oprimir o povo. Então, aquele povo que tinha saído do exílio, agora que está entre os seus, começa a ser maltratado pelos seus próprios pastores. Quando fala aqui de pastores, são seus líderes. Começa a ser maltratado por eles em acordo com os comerciantes. E a gente percebe que isso não é um cenário tão diferente do que a gente vive. Lideranças corruptas que se unem a lideranças econômicas para os seus próprios interesses e o povo que se lasque. É ou não é? Não é isso que a gente vê? Qualquer semelhança, mera coincidência. Mas isso não é uma coisa que aconteceu só naquela época, não é uma coisa que acontece só no nosso país, é uma coisa generalizada. No mundo inteiro, é só você ler as notícias. Mas aí olha o que acontece. No verso 4, o Senhor então diz para Zacarias, cuida das ovelhas destinadas para a matança. O que significa isso? Se a gente olhar aqui no texto, fala que os pastores não estão selecionando e cuidando do seu rebanho de forma inteira. Se a gente pensar aqui nessa metáfora do rebanho, todo pastor de ovelhas, ele cuidava das ovelhas e ele separava uma parte delas para morrer, que ia servir de alimento, mas a outra parte não. Era uma parte destinada à matança. Então, essa parte, é lógico que ela era para morrer. E o que Deus fala para Zacarias? Cuida do rebanho destinado à matança. Então, esses que seriam para morrer, cuida deles. Só que a gente vê nesse contexto aqui do capítulo 11, é que os pastores estavam colocando todo o rebanho para a matança. Então o que Zacarias faz? Aqui a gente percebe um ato simbólico que Deus manda Zacarias fazer. Ele vai realmente cuidar de ovelhas, ele vai pastorear ovelhas. E a gente vê que ele pega 2 varas, e ele pega essas 2 varas e dá o nome a uma de graça e a outra de união. E aqui a gente tem que entender, o texto ele é meio misturado. Então, ora Deus falando, ora é Zacarias falando do que aconteceu. E no verso 7, quem fala aqui não é Deus, é Zacarias falando. Cuidei das ovelhas destinadas para a matança, as pobres ovelhas do rebanho. E tomei para mim 2 varas, a uma chamei graça e a outra chamei união. Então a gente precisa entender, primeiro aqui, o que é essas 2 varas. Quando fala graça, o que significa graça? Dentro do contexto, e não só nesse contexto, mas sempre que a Bíblia fala da graça, é a bênção do Senhor. A graça só pode vir do Senhor. Então, Zacarias pega uma das varas e fala, eu vou cuidar do rebanho com uma das varas chamada graça. É a bênção do Senhor, a graça do Senhor sobre o povo. E a outra, a união, que é a unidade, e aqui dentro desse contexto de Israel, tem a ver com a união do povo, a nacionalidade e a unidade do povo. Então, Zacarias está pastoreando essas ovelhas destinadas à matança, as pobres do rebanho, aquelas que estão sendo oprimidas pelos seus líderes. E Zacarias pega essas 2 varas para cuidar dessas ovelhas com essas 2 varas. Então aqui a gente tem uma boa representação do bom pastor. Como já foi tratado em Zacarias, uns capítulos para trás aqui, a questão do bom pastor. E agora Deus chama Zacarias para representar o bom pastor para Israel. E ele pega essas 2 varas. E é muito interessante, porque no verso 8, a gente vê aqui que Zacarias fala, destruir os 3 pastores. O texto não deixa muito claro, mas de acordo com o contexto a gente percebe que nessa representação, nesse ato
profético de Zacarias. Ele não simplesmente está cuidando das ovelhas e falando contra a corrupção dos seus líderes, como ele está realmente fazendo algo contra a corrupção dos líderes. E a gente percebe aqui que ele destitui 3 líderes de Israel, que eram corruptos e que oprimiam o povo. Ele fala: destruí os 3, porque eu me cansei deles. Então, Zacarias aqui ele está representando o que Deus sente, né, se a gente pode dizer dessa maneira, com relação às pessoas que oprimem o povo de Deus. E ele fala: me cansei deles e destruí. Então a gente percebe aqui um progresso de Zacarias nessa luta contra a corrupção da liderança de Israel. E aí a gente pode pensar aqui, né, Zacarias pregando uma denúncia contra a ganância, contra a corrupção, está tendo um bom desempenho, consegue destituir líderes ali corruptos, e a gente pensa o quê? Agora sim, Zacarias nesse caminho, agora ele vai conseguir uma reforma na nação de Israel, ele vai mudar o sistema de governo de Israel, agora o povo vai usufruir das coisas, das bênçãos da própria terra, da terra que o Senhor deu para eles. Mas aí a gente vê que não é o que acontece. A gente imagina, como que o povo estaria olhando para Zacarias? Puxa, esse cara está olhando para a gente. Esse daí tem a palavra do Senhor, ele quer trazer a bênção do Senhor para a gente. Ele está denunciando os líderes corruptos porque ele quer a bênção do Senhor de novo para a gente. Mas a gente vê no próprio verso 8 ali, que não era só os líderes que cansaram de Zacarias, o povo se cansou de Zacarias. O povo não queria Zacarias. E a gente fala: mas que coisa mais estranha. E a gente olha para a história da humanidade e a gente vê isso se repetindo várias vezes. Líderes corruptos, pessoas que se levantam para, de repente, ajudar o povo. E o que o povo faz? Ele quer o líder corrupto. E ele fala: que coisa estranha. Não, não é estranho. A Bíblia já mostra isso. Por que não é estranho? É porque a questão de um líder fiel, de um líder nos moldes do padrão de Deus, como a gente tem visto Zacarias, as palavras que Zacarias tem dito desde o início do livro que a gente tem estudado, são palavras do que? Volta para Deus, se livra do pecado, odeie o pecado, seja fiel ao Senhor, a palavra do Senhor, atente para o que o Senhor está falando, né? Desde o capítulo 1 ele estava: volte para Deus e Ele se voltará a vós, né? Olha o relacionamento com Deus, a gente vê uma preocupação constante de Zacarias. Olha para o templo, o relacionamento com Deus, a adoração ao Senhor. E aí quando você tem agora um governo corrupto, isso abre as portas para o quê? As pessoas também são corruptas. Agora, se nós temos uma liderança fiel, uma liderança que olha os princípios do Senhor, que busca andar nos caminhos do Senhor, aquele povo vai ser cobrado disso também, e eles não querem. Então a gente percebe que o pecado, quando ele domina um grupo de pessoas, uma nação, um povo, aquelas pessoas, elas querem viver no seu pecado, elas querem padrões não divinos de vida. E se você tem um líder que vai te pressionar esse tipo de coisa, ele não é legal, é ou não é? Eu quero viver do meu jeito, então eu não quero ninguém que seja bonitinho lá falando que eu estou fazendo coisa errada. Então deixa alguém fazendo coisa errada lá e a gente fica tudo igual aqui, ninguém me cobra, eu não cobro eles, e a gente vai vivendo. Essa é a grande realidade do que o pecado faz com um povo. E a gente vê que é isso que acontece. E Zacarias, representando o cansaço de Deus diante desse povo, ele fala: eu me cansei deles. E isso acontece, né? Até separei o texto de 1 Coríntios 2,14, que Paulo fala que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então por que um povo que está sendo oprimido, que está sendo injustiçado, ele prefere essa injustiça? Porque ele está afastado de Deus. Ele não consegue discernir as coisas espiritualmente. Então e a gente percebe isso
Hoje, sempre que se levanta uma agenda conservadora que busca os princípios do Senhor, o que a gente vê no meio da população? A gente não quer isso. Aí a gente pensa, mas isso é tão melhor. Mas não, isso é loucura, isso não é coisa de fanático, isso daí é coisa de retrógrado. Nós estamos vivendo no século 21. Por que isso? Porque eles querem se manter nos seus padrões. E para eles, os princípios do Senhor são loucura. Porque eles não podem discernir espiritualmente, porque isso só é discernido pelo Espírito de Deus. Então, quando a gente se depara com essa situação, a gente não tem que se assustar e falar, mas como? Como que as pessoas não querem os padrões do Senhor, sendo que eles são tão melhores? A questão é que o pecado, ele, como a gente já estudou isso, ele corrompe todas as áreas da vida do ser humano. E quando um povo passa a viver nessa constância de pecado, de busca pelos seus próprios prazeres, pelas suas próprias coisas, e se afastam da vontade de Deus, não atentam mais para o princípio do Senhor, eles começam a só ver isso como bom, e aquilo que é bom, eles enxergam como loucura, como aquilo que é mal, como aquilo que vai oprimi-los, quando na verdade o que está oprimindo eles é a injustiça, é o pecado, é a ganância. Então a gente vê aqui que Zacarias ele foi rejeitado, e ao rejeitar Zacarias, eles não estavam rejeitando o homem Zacarias, eles estavam rejeitando o representante do Senhor ali naquele meio. Então a gente vê, ele era só um profeta, e aí ele se levanta naquela nação, porque o Senhor pede para ele, e ele é rejeitado pelo seu próprio povo. E a gente vê que isso não é uma coisa tão estranha na Bíblia. E olha o que ele faz aqui no verso 10. Lembra das duas varas? Então no verso 10, tomei a minha vara a graça e a quebrei, para desfazer a aliança firmada com todos os povos. Então o que representava a vara graça? A bênção do Senhor sobre o povo. O que Zacarias faz? Quebra a vara, representando a graça do Senhor está saindo de sobre vocês. A bênção do Senhor está sendo retirada de vocês. E a gente vê aqui que no verso 11 vai falar, e ela foi anulada naquele dia. Assim os pobres do rebanho, os que me respeitavam, reconheceram que isso era a palavra do Senhor. Então nós tínhamos no meio daquele povo alguns que realmente respeitavam Zacarias e percebiam o que Zacarias estava fazendo. E eles entenderam o que Zacarias fez. Quando eles viram Zacarias quebrando aquela vara, eles entenderam, se entristeceram, porque viram a bênção do Senhor está saindo de sobre nós, sobre a nação de Israel. Isso foi muito significativo para eles. E imagina como foi significativo para Zacarias. Se a gente acompanhar aqui todo esse processo até chegar no capítulo 11, como Zacarias vem trabalhando, porque Deus levanta ele para a restauração desse povo. E agora, ele, nesse ato simbólico, ele quebra a vara da graça, falando, o Senhor está retirando a bênção de sobre vocês. Zacarias chama aquele povo desde o início para se voltar para o Senhor, porque a gente percebe nessas palavras de Zacarias como ele desejava que aquele povo fosse restaurado. E agora a gente vê ele falando, Deus está largando vocês. Então a gente pensa na tristeza que foi para Zacarias fazer isso, como uma tristeza no coração de Deus por estar fazendo isso com esse povo. Pense, é o povo que Deus já tinha levado para o exílio, traz de volta do exílio, restaura aquele povo, e agora Deus está falando mais uma vez, estou tirando minha bênção de cima de vocês, estou largando vocês novamente, vocês não terão mais a minha bênção. E quando fala aqui, no verso 10, para desfazer a aliança firmada com todos os povos. O que significa isso? A aliança do Senhor não era com Israel? Como assim firmada com todos os povos? A questão é que a gente percebe, inclusive pelo próprio livro de Zacarias, como Deus falou das profecias ali de Alexandre o Grande, de outras que iam se movimentar tudo em volta de Israel, e Israel estaria protegida. Ninguém poderia tocar em Israel. E a gente vê que até então nada acontece com Israel. Israel está ali de boa.
Todo mundo em volta ali está acontecendo, exércitos se levantam, se mobilizam, e o país de Israel está ali. A nação de Israel está ali tranquilamente, porque Deus tinha feito uma aliança com eles, que a bênção do Senhor estaria sobre eles. O que significa então essa palavra? Estou tirando a minha bênção de cima de vocês, e a aliança que eu fiz de proteção agora não existe mais. Vocês vão ser invadidos pelos outros povos. Os outros povos agora estão livres para atacar vocês. E a gente entender todo esse paralelo que a gente sempre tem feito com os inimigos do povo de Deus, e a gente viu pelo próprio livro de Zacarias, qual é o nosso maior inimigo? Pecado. Nós lutamos contra o pecado, sobre o domínio do pecado. Nós somos, quando o Senhor nos restaura, a gente falou isso na última vez, da salvação do Senhor, que representa o segundo êxodo. É o Senhor tirando, lembrando da gente lá do povo de Israel saindo do Egito, tirando daquele mundo do pecado e colocando numa nova terra, numa terra prometida, onde iríamos desfrutar das bênçãos do Senhor. E agora a gente vê esse povo sendo invadido novamente pelos seus inimigos. Ou seja, o pecado entrando novamente no meio daquele povo sem limitações do Senhor. O Senhor deixando agora aquele povo ser destruído pela sua própria corrupção, pela sua própria ganância, e o Senhor retirando a sua bênção de sobre eles. Então a gente vê que essa restrição imposta agora, ela seria revogada. E a vara-união também foi quebrada. Então a integridade da nacionalidade de Israel agora estaria sendo quebrada também. O povo seria dissolvido, e a gente viu que isso realmente aconteceu. A nação de Israel foi dissolvida no decorrer da história. Nós temos hoje, sim, um Estado de Israel, mas não é a mesma coisa. Não é como era isso. Não é uma unidade como eram as 12 tribos de Israel. Não, agora se rompeu. O povo de Israel foi dilacerado. E por quê? Pelo seu próprio pecado. Porque o Senhor retirou a bênção de sobre eles. E a gente tem que entender que a unidade, a integridade de um povo, ela só é alcançada em Deus. É por isso que a gente vê, a ONU tenta fazer bastante coisa, mas sem a bênção de Deus, não existe unidade, não existe união dos povos, não existe nada. Por quê? Porque todos são corruptos. Sem Deus, o homem é totalmente pecador, sem possibilidade de fazer o bem sequer. Amém? Mas, se a gente pensar nessa parte nação, e a gente pode estar olhando para esse texto e pensar na nossa nação, claro, a gente faz essa associação muito rápida, mas em primeiro lugar, gostaria de a gente pensasse isso com relação à igreja, que é o povo de Deus. A gente não pode pensar como o nosso país, como o povo de Deus. O povo de Deus é aquele povo escolhido. A igreja é o povo de Deus. Então a gente tem que pensar nisso primeiramente como igreja. A igreja é aquele povo que o Senhor restaurou. É aquele povo bem semelhante a esse povo de Israel, que Deus tira do meio do pecado, forma um povo para si. E a gente vê que no decorrer dos anos, boa parte da igreja do Senhor, ela vai se contaminando com o pecado. Ela vai se afastando do Senhor. E a gente vê hoje igrejas que se tornaram completamente mortas, igrejas irrelevantes, igrejas que são totalmente misturadas com o mundo. É ou não é? A gente vê isso no decorrer do tempo. Então esse é um risco que sempre a igreja corre, de se perder no meio do caminho, como aquele povo que se perdeu. Então é um povo que começa a desejar o pecado, e aí os seus líderes começam a se corromper, e aquele povo vai aceitando isso, porque eles também querem viver de forma corrompida, e aí isso gera uma grande bola de neve que não para de crescer e não tem mais o que fazer. Então é uma liderança corrupta com um povo corrupto que vão mutuamente se corrompendo gradativamente até aquela igreja morrer, até aquela igreja se afastar de Deus, ou ficar uma igreja completamente pecaminosa de verdade. Isso a gente pode observar no decorrer da história. A gente tem um novo quadro lá sobre a perseguição da igreja. Eu estava conversando até com o Edilson
na semana passada, se não me engano, falando sobre os povos, ali os maiores no ranking de perseguição. E se você olhar lá, não tem nenhum país europeu. Aí você fala, que maravilha! A Europa deve ser incrível para a igreja. Incrível nada, não tem igreja. Essa é a grande questão. Não precisa ter perseguição lá, porque não tem mais igreja. A igreja morreu. Eu conversava com um missionário em Portugal. E ele falou que lá, se você tem uma igreja de 30 membros, é uma mega igreja. Aí você fala, poxa, mas Europa? Não existe mais a igreja. A igreja morreu. Isso em vários países da Europa. Existem países da Europa que não tem mais igreja cristã. Não tem. Então não é porque o evangelho é perseguido, é porque ninguém mais quer. E quando tem igreja, é uma igreja que é totalmente irrelevante. Porque no decorrer do tempo a igreja foi se afastando de Deus. Foi olhando para os seus próprios objetivos, para os seus próprios desejos, pela sua vida de pecado. Não quis mais ser confrontado pela palavra de Deus. Começou com exigir de seus líderes uma pregação molinha, uma pregação agradável, uma pregação de passar a mão na cabeça e de falar que a gente é bonitinho. A igreja morreu. E o que o Senhor tem, em primeiro lugar, aqui nesse texto falando com a gente é: não deixe isso acontecer. Não se afaste de Deus. É isso que Zacarias tem falado desde o início. Olha para Deus, volte-se para Deus, busque a Deus. Olhe os conselhos de Deus, lute contra o pecado, deixe Deus falar contra o seu pecado, deixe Ele te mostrar o seu pecado e falar que está errado, porque senão você vai morrer. Porque se vocês deixarem isso continuar sendo uma prática da vida de vocês, uma normalidade da vida de vocês, o que vai acontecer? Deus vai quebrar a sua vara da bênção e vai se retirar do meio de vocês. É isso que Deus está falando para a gente. Se vocês não mudarem, se vocês não se atentarem para o que eu estou falando, se vocês quiserem viver da maneira como vocês querem viver, eu vou quebrar minha vara da graça, eu vou quebrar minha vara da união, e vou deixar vocês viverem do jeito que vocês quiserem. E esse ato simbólico aqui que Zacarias está fazendo, não aconteceu naquele momento, não é naquele momento em que Zacarias quebra a sua vara, que é como se fosse repentinamente, então agora a bênção do Senhor saiu de sobre eles. Aquilo era um ato daquilo que já tinha acontecido, porque não foi Deus que retirou a sua bênção de sobre o povo, mas o povo se afastou de Deus. A gente vê desde o início do livro de Zacarias, Deus falando com esse povo. E o que esse povo faz? Se afasta dele. Então a gente não é Deus se afastando do povo, mas é o próprio povo se afastando de Deus. E aí o que o Senhor faz? Vocês querem ir para longe? Então vamos. Pode ir. Eu não vou mais segurar vocês. Eu vou deixar vocês irem. Essa é a grande, talvez a coisa mais triste que pode acontecer na vida de um povo, de uma igreja, é Deus falar: pode ir. Pode fazer o que vocês quiserem. E olha o que ele diz no verso 6. Não terei mais piedade dos moradores desta terra, diz o Senhor, mas entregarei os homens, cada um na mão do seu próximo e na mão do seu rei. Eles ferirão a terra e eu não os livrarei da mão deles. Ou seja, vocês querem viver assim? Então, não vou fazer mais nada por vocês. Nos versos 15 e 16, olha lá. Olha o que o Senhor ainda fala. Toma ainda para ti os instrumentos de um pastor insensato, pois convocarei um pastor na terra, que não cuidará dos que estão morrendo, não procurará as perdidas, não curará a ferida, nem alimentará a sadia, mas comerá a carne das gordas e lhe arrancará as unhas. Olha o que o Senhor está falando. Que Ele vai deixar mesmo tudo isso acontecer. E sempre que Deus dá aos pecadores aquilo que eles querem, isso é juízo. A gente vê o povo querendo as coisas, desejando viver de uma forma completamente distante, diferente e conflitante com aquilo que Deus quer, ensina na sua palavra. E a gente vê isso na sociedade, uma luta contra os princípios do Senhor. E o Senhor, você acha que Deus vai brigar? Deus vai ficar em conflito? Não. O que Deus faz? Faz. E quando o Senhor fala, pode ir, é o pior juízo que pode acontecer, porque é Deus falando: não ligo mais para vocês,
É o que Deus fala lá, quando Paulo fala em Romanos 1, entreguei a sua própria concupiscência. Entreguei para fazer o que vocês querem. Agora vocês vão viver mais ainda no pecado. Vocês vão se afundar no pecado. Felizes da vida se afundando no pecado. E eu vou deixar. Isso é o que Deus faz com um povo que começa a se afastar dele. E por isso, a gente sempre está falando aqui, o Senhor sempre está, Ele usa cada um de nós aqui que vem nesse púlpito aqui para falar contra o pecado. Por quê? Porque Deus está nos chamando. Então, enquanto vocês estiverem ouvindo contra o pecado, significa o quê? Que Deus ainda está ligando para vocês. Se domingo após domingo aqui a gente tem falado do Evangelho, a gente tem falado do verdadeiro Evangelho, falado do que o Senhor espera de nós, de nos arrependermos dos nossos pecados, é porque o Senhor não requebrou a sua vara sobre nós. Mas Ele está olhando atentamente para nós e falando: vem, eu não estou deixando vocês viver da forma que vocês querem, porque a minha graça está sobre vocês. Isso é o que Deus faz com a sua igreja. Ele chama de volta. Ele não deixa a sua igreja livre para fazer o que quer. Por quê? Porque Ele sabe que no momento que Ele deixa a sua igreja livre é porque Ele não está mais presente. Porque o Senhor é o bom pastor que cuida do seu rebanho. Amém? Agora, é importante a gente entender também desse âmbito nacional. Se a gente olhar para o nosso país, a gente vê que o nosso país está indo de mal a pior. E não só o nosso país, vários países por aí afora. Por que isso? Porque Deus está fazendo exatamente isso com a humanidade. Ele está deixando a humanidade viver da forma que ela quer. E claro, a gente está inserido nesse meio. E a gente acaba sofrendo consequências disso. Claro, o Senhor não retira a sua bênção sobre nós, mas a gente sofre reflexos disso na nossa vida, porque a gente está inserido nesse meio. Mas a gente tem que entender que isso vai acontecer. Como Deus tem feito na história, Ele falou lá em Romanos, e a gente tem visto isso acontecer. A gente tem visto cada vez mais países se afundarem no pecado. Então, aprovando políticas que vão exatamente contra os princípios do Senhor. Adotando leis que vão contra os ensinamentos de Deus. Por quê? Porque Deus está deixando. E nós, como igreja, nós temos que sim nos levantar e falar contra isso. Mas a gente tem que entender que o falar contra não é brigar com eles. Porque só existe uma maneira de se voltar para Deus, que é através do Evangelho de Jesus Cristo. Só existe uma maneira de um povo pecador, de um povo que está entregue às suas próprias paixões e concupiscências, se voltar para Deus, é através da proclamação do Evangelho. Então não adianta a gente se levantar e querer brigar para mudar a lei. Isso não vai acontecer. A única maneira que a gente pode mudar a sociedade é proclamando o Evangelho. Porque só a mensagem da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário é que muda a mente de alguém, é que muda o coração de alguém. A gente tem falado muito sobre isso. Chega para uma pessoa que tem uma ideologia completamente contrária às Escrituras e argumenta com ela. Dá certo? Não. Porque ela tem algum argumento, ela vai se firmar em alguma coisa que é completamente fora das Escrituras. Se a gente chegar, não, mas a Bíblia diz disso, ela fala, eu não creio na Bíblia. E qual que é o nosso argumento? Não tem argumento. Ela fala, não, isso para mim é papel velho. Eu não acredito nisso. Eu acredito no que a evolução do pensamento me fala. E aí você vai argumentar o que com ela? Nada. Agora, quando nós proclamamos o Evangelho de Jesus Cristo, a gente não briga no campo das ideias, a gente não tenta mostrar por A mais B que é melhor, porque a gente não pode fazer isso. Porque, como a gente viu anteriormente que Paulo diz, essas pessoas não podem discernir das coisas espirituais, porque elas estão com a sua mente completamente consumidas pelo pecado. A única maneira de alguém se ver livre de pensamentos totalmente contrários às Escrituras é sendo iluminada pelo Espírito Santo. Então, nós como cristãos, nós como igreja, a gente tem que, sim, a gente pode falar contra o que está acontecendo, mas a gente tem que entender que a nossa briga não é diretamente contra, mas é proclamando. A gente só vai viver, ter uma sociedade transformada, quando a igreja parar de brigar e começar a proclamar o Evangelho. Se a gente continuar brigando, a gente vai perder. Porque, como a gente viu já em Zacarias lá atrás, não é por força, nem por poder, mas
pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus só entra em ação quando proclamamos a palavra do Evangelho. Por isso que nós precisamos proclamar o Evangelho. O que Jesus disse, a grande comissão de Jesus não é ide e fazer novas leis e brigue com as leis. O que Jesus falou para a gente? Ide e pregai o Evangelho. Foi essa a comissão que Ele nos deu. Ele não falou para a gente brigar politicamente. Ele falou para a gente proclamar o Evangelho. E é assim que nós, como igreja, nós vamos causar transformação na própria igreja e na sociedade à nossa volta. Por isso que nós precisamos de uma igreja que prega o Evangelho real, domingo após domingo. E que nós, como igreja do Senhor, saiamos dessas paredes aqui e proclamemos o verdadeiro Evangelho do Senhor para a sociedade. Amém? Mas vamos entender outra parte aqui. Nos versos 12 e 13, olha o que acontece aqui. Zacarias fala que eu lhes disse. Isso falando então para os líderes, tá? Para os líderes de Israel. Se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido. Caso contrário, deixo. Pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. 30 moedas de prata era o salário de um escravo morto. Você tinha um escravo e, fazia alguma coisa e ele morria. Então, o valor daquele escravo morto era 30 moedas de prata. Então, quando Zacarias ele faz isso, tá, então eu estou indo embora. Então me paga o que vocês me devem. O que eles pagam? O salário de um escravo, 30 moedas de prata. Vindo daquela liderança corrupta. E a gente vê no verso 13, então o Senhor me disse, lança isso ao oleiro, esse belo preço pelo qual fui avaliado por eles. E olha que interessante. Quem foi avaliado por eles? Zacarias. Mas olha o que o Senhor diz. Lança esse valor aí. O belo preço pelo qual eu fui avaliado por eles. Porque Zacarias era o representante de Deus. Então eles não estavam avaliando Zacarias, eles estavam avaliando Deus. E todas as orientações de Deus e todo o cuidado de Deus por 30 moedas de prata. Então eu peguei as 30 moedas de prata e as lancei ao oleiro no templo do Senhor. Isso mostra então que, primeiro, Zacarias ele rejeitou esse pagamento dos corruptos. Ele recebe esse pagamento e, a mando do Senhor, ele lança no campo do oleiro. Então esse é um retrato, primeiramente aqui, vívido do desprezo da religião, né, pela verdadeira religião. Quando um povo não quer os princípios do Senhor e quando uma igreja não quer mais a verdadeira religiosidade. Ela quer viver de uma falsa religiosidade, como a gente já viu aqui no próprio livro de Zacarias. Agora esses dois versos também, eles completam a passagem de uma outra maneira, e talvez se você já prestou um pouquinho mais de atenção, você já fez a conexão com um acontecimento que ia acontecer 500 anos depois, quando o verdadeiro pastor enviado por Deus, naquela mesma cidade, naquele mesmo lugar, né? E esse pastor era quem? Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, né? Quando Judas vai trair Jesus, qual é o valor? 30 moedas de prata. Então a gente percebe que, e claro, nada da Bíblia é por acaso, né? Era o mesmo valor, o preço de um escravo, que eles estavam pagando para Judas trair Jesus. E aí a gente vê, pelo relato dos evangelhos, que Judas recebe aquele valor, mas aí ele percebe, que é uma grande ironia aquilo tudo, e o que ele faz? Ele, não quero mais. Ele desiste daquele valor. Ele trai por 30 moedas de prata, mas quando ele vai receber, ele fala que não quer mais e devolve para os líderes ali de Israel, religiosos, os fariseus e tal. E o que eles fazem com aquele valor? A gente podia pensar, eles vão pegar e vão colocar lá na oferta. Mas não, os evangelhos nos dizem que eles compraram o campo do oleiro, cumprindo exatamente a profecia de Zacarias. Sem se ligar nisso, eles estavam exatamente cumprindo a profecia de Zacarias. Então a gente vê que esse ato simbólico de Zacarias, ele se revela, ele se
real na vida de Jesus Cristo. Então a gente percebe que foi algo que aconteceu com Zacarias, mas que era um ato profético que até o final fez-se um paralelo com o que aconteceu realmente com Jesus Cristo mais de 500 anos depois. Agora, se a gente vê aqui, a gente pode perceber nas palavras de Zacarias uma tristeza em tudo que estava acontecendo. Quanto mais a gente pode ver a tristeza do nosso Senhor Jesus Cristo ao ser rejeitado. Zacarias era um homem, como eu e você. Normal, com falhas. Era um homem temente a Deus, sim. Um homem escolhido por Deus para uma tarefa específica, mas era pecador, como eu e você. Agora, Jesus Cristo não. Era o próprio Deus encarnado, o Rei da Glória, o Criador do Universo, que desce à terra para salvar pecadores, por causa daquele povo, e eles o rejeitam. Como a gente já estudou lá em João 1, veio para o que eram seus, mas os seus o rejeitaram. E lá em Mateus 23, se você quiser abrir lá, Mateus 23, no verso 37 e 38, texto bem conhecido nosso também. Jesus exclama assim, ele está ali. Então pensa, isso é na última semana de Jesus, antes da crucificação. Ele está em Jerusalém, ele está no templo, diante do templo, ele vê tudo que está acontecendo, toda a rejeição do povo, e ele exclama: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar teus filhos, como a galinha junta seus filhotes, debaixo das asas, e não quiseste, a vossa casa ficará abandonada. E quando Jesus está citando isso daqui, a gente sabe pelas próprias Escrituras que Zacarias, ele é morto um tempo depois disso, no templo. Então, o próprio povo de Israel matando os seus profetas enviados por Deus. E é isso que Jesus está falando. Ó Jerusalém, que matas os seus profetas. Jesus está citando Zacarias. Exatamente, falando acerca de Zacarias aqui. E Jesus diz: vocês não quiseram, então a casa vai ficar abandonada. E se você, não sei se tem que virar a página aí na sua Bíblia, mas qual que é o primeiro verso do capítulo 24? Tendo Jesus saído do templo, isso não é só uma coisa ali física de Jesus saindo do templo, mas tem tudo a ver com essa última frase do Senhor: a vossa casa ficará abandonada. Ele era o Rei da Glória, o Deus encarnado, e tendo Jesus saído do templo, ou seja, aquilo foi representativo. Daquele momento em diante, aquele templo não tinha mais significado algum religioso diante de Deus, porque agora o templo é Cristo. E quando Jesus fala, e o Evangelho nos fala, tendo Jesus saído, e ali Jesus está indo para a crucificação, porque agora aquele templo já não tem mais valor algum. Vocês rejeitaram, então agora isso também já acabou. Quem me segue, então agora está comigo. Quem me rejeita, está rejeitando o templo, está rejeitando todo relacionamento com Deus. Então o Senhor da Glória deixou o templo de Jerusalém. E aí, alguns dias depois, já na crucificação, quando Jesus carregava a cruz, algumas mulheres que estavam em volta, elas começam a chorar. E olha o que Jesus fala ali, está em Lucas 23, não vou abrir que é só o verso 28, mas olha o que Jesus fala para elas: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai sim por vós mesmas e por vossos filhos. Então essa é a grande questão que Jesus levanta. Estão chorando aí porque eu estou carregando a cruz? Não chora por mim, não. Na verdade, o que Jesus estava fazendo ali? Salvando pecadores. Então, chora por vocês. Porque o negócio está feio, não é para mim, é para vocês. Chora por vocês e por vossos filhos. Então a gente percebe aqui, até o último momento, Jesus chamando de volta o povo. Falando, vocês rejeitaram, vocês se afastaram. Então não chora por mim, chora por vocês. O negócio está feio para vocês. A gente percebe que a gente olha para Jesus e talvez a gente só tenha uma imaginação, até pelos filmes, de Jesus carregando aquela cruz todo machucado, cansado, sujo, cheio de sangue. E você pensa, que cena triste. E aquelas mulheres talvez tenham olhado aquela cena e chorado por isso. E Jesus fala, não,
eu estou muito bonito perto da situação de vocês. Eu estou muito bem perto da situação de vocês. Porque isso aqui é uma representação só da eternidade de vocês. E então, até o último momento, Jesus continuou pregando o Evangelho. Isso é maravilhoso. Agora, e principalmente por um outro motivo, porque Jesus estava ali naquela situação, mas ele tinha a plena certeza de que 3 dias depois, ele estaria ressurreto. Ele não estaria mais naquela situação. Mas aquelas pessoas que não seguiram, elas estariam. Então Jesus ressuscita dentre os mortos, e os seus discípulos, ou seja, aqueles que seguiram, aqueles que saíram com ele, que reconheceram ele como templo, como o bom pastor, esses agora recebem a bênção do Senhor, recebem um relacionamento com Deus novamente, porque recebem o bom pastor. Mas agora aqueles que o rejeitaram, aí aqueles vão sofrer as consequências da rejeição, da sua indisposição de se submeterem ao Senhor. Amém? E aí agora, para a gente finalizar aqui, como a gente tem visto no livro de Zacarias, muitas das profecias aqui, a gente viu se cumprindo na história. E esse capítulo 11 não é diferente. Tudo que foi prenunciado aqui, esse texto pesado que a gente leu, que na minha opinião esse capítulo 11 é pesado. É ou não é? Vocês acharam ele leve? Não, né? Ele é um texto pesado. Pensa você ouvindo Deus falando isso para você. É pesado. Falando isso para um povo. Olha, vocês vão ficar arrebentados. Vocês vão ser destruídos. Então não é um texto leve. E isso realmente aconteceu. Tá? Porque se a gente pensar na história, já tinha passado os persas, já tinha passado os gregos, né? Tá tudo beleza aqui. Mas a gente sabe que alguns anos depois, o que acontece? Chega o Império Romano. E quando chega o Império Romano, aí domina totalmente Israel. E a gente vê que Israel é completamente dissolvido durante o Império Romano. Tá? E os primeiros versos aqui, eles citam uma invasão vinda do norte. E é exatamente o trajeto que os romanos fizeram para chegar ali em Jerusalém. Eles vieram pelo norte. Então, mais uma vez, a gente vê a maneira destrutiva como está sendo apresentado nesses primeiros versos aqui. No verso 1, 2 e 3. É uma profecia de como o Império Romano viria a dominar Israel. E a gente vai ver, e tem outros textos aqui, ainda que são mais complicados, que é no verso 9. Então eu disse: não cuidarei mais de vós. O que morrer, morra. E o que for destruído, seja destruído. E os que restarem, coma cada um a carne do seu próximo. Durante a invasão do Império Romano, teve o povo de Israel ali se rebelou contra o exército romano na primeira invasão, e eles tiveram uma certa vitória e conseguiram debandar a primeira tropa romana que chegou. O Império Romano, nada bobo, mudou a sua estratégia e sim entrou pelo norte, e aí dominou Israel e massacrou todo o exército de Israel que tinha na época e tirou todo o sustento de Israel. E a história nos conta, a própria história nos conta que o povo de Israel começou a praticar o canibalismo, porque eles não tinham mais o que comer. Então a gente vê que isso aqui não era só uma metáfora, isso aconteceu. Olha o estado que chegou o povo de Israel. Um povo que Deus separa para si, um povo que Deus dá uma terra só para eles, que Deus restaura, e agora eles estão comendo a si próprios, comendo a carne um do outro, porque o Senhor tirou a sua bênção de sobre eles. Então a gente vê aqui uma severa advertência do Senhor. E quando a gente vê isso acontecendo literalmente, a gente está falando muito aqui do âmbito espiritual, mas a gente percebe que quando Deus trata com o povo e tira a sua bênção de sobre o povo, isso não é só espiritualmente falando, é em todas as áreas. Porque a gente tem entendido que o Senhor é que cuida de todas as áreas da nossa vida. E quando Ele tira a sua bênção, Ele não tira só da bênção
espiritual, da bênção eterna. Ele tira a sua bênção, a sua mão de sobre nós. E isso é morte para um povo. Então, a gente vê aqui que essa advertência é a seguinte: se você rejeitar a graça e a misericórdia de Deus, recusando o Salvador que Ele enviou, então Deus vai ter que te rejeitar. E a gente pode pensar, nossa, então Deus, olhando para esse texto, mostra Deus como sendo irado, um Deus vingativo. Não. O que é o que está acontecendo? Eles rejeitaram o Deus compassivo. O povo está sofrendo, o que ele faz? Ele levanta Zacarias para cuidar do povo. E o que o povo faz? Rejeita Zacarias. O povo está vivendo mal, vem Jesus. O que eles fazem com Jesus? Rejeitam Jesus. Então, o texto não se trata de um Deus irado e vingativo. O texto se trata de um Deus compassivo e misericordioso que uma hora chegou e falou, cansei. Percebe a diferença? Porque se a gente olha, tá vendo como Deus é mau? Não, Deus não é mau. Deus insistiu com esse povo. E eles rejeitaram. Então, a grande questão é a rejeição à graça e à misericórdia do Senhor. Quando nós pregamos o Evangelho, o que nós estamos fazendo? Nós estamos proclamando a graça e a misericórdia, a compaixão do Senhor. E quando alguém rejeita o Evangelho, ela está fazendo o quê? Rejeitando a graça. Está rejeitando um Deus misericordioso. Não está rejeitando um Deus vingativo. Não está rejeitando um Deus que pune. Está rejeitando um Deus que se deu em favor de pecadores. Um Deus que não precisava ter vindo à terra, mas veio. Então, é uma inversão total. A gente olha, e eu já vi tanta gente falando isso, quando acontece uma catástrofe, onde está o seu Deus de amor? Não, a questão é que você rejeitou o Deus de amor. Então não vem reclamar do que você está sofrendo, porque você rejeitou. Essa é a grande questão. O povo vive rejeitando Deus, e quando acontece alguma coisa ruim, onde está Deus? É ou não é? Mas Deus está falando, você não me quis, e agora vai reclamar do que está acontecendo com você? Não, eu estou fora mesmo, vive aí. Não é o que você queria? Estou deixando. Então é muito interessante, né? Como até os próprios ateus, né, eles falam que Deus não existe, mas acontece uma tragédia, aí eles vão usar isso para falar, porque vocês creem em Deus, está vendo? Então Deus não é de amor, Deus é um Deus mau. Não, Deus é bom e compassivo. Mas se você o rejeita, Ele deixa. E a rejeição dele é um grande problema. Então, ao mesmo tempo em que esse texto é uma grande advertência para nós, igreja do Senhor, para se atentar ao Senhor e não se afastar dele, é também um convite mostrando que Ele é um Deus gracioso. Em momento algum, Deus deixou de ser gracioso. Porque se no meio desse povo, aqueles que receberam o Senhor, e a gente pode ver na própria vinda do Senhor Jesus, Israel como um todo rejeitou Jesus e crucificou o Senhor da glória. Mas nós temos muitos ali que receberam o Senhor Jesus. Na própria crucificação nós tínhamos duas pessoas ao lado de Jesus. Um debochou dele, o outro falou, lembra-se de mim. E o Senhor o que diz para ele? Hoje mesmo estarás comigo. Então a gente percebe que sempre vão existir os dois tipos de pessoas. Então ali na cruz, Jesus foi muito gracioso com o que estava de um lado dele, mas Jesus simplesmente ignorou do outro lado. A gente vê que Jesus não responde. O outro cara fala, porque você, não sei o quê. O que Jesus responde para ele? Nada. Jesus simplesmente ignora. Agora o outro se atenta para Jesus, Jesus dá uma resposta para ele. Hoje mesmo você vai estar comigo. Então essa é a grande mensagem da advertência do Senhor. É uma advertência para aqueles que estão se perdendo, e é uma advertência para nós que estamos debaixo da graça, para não rejeitar o Senhor, não rejeitar os ensinamentos dele. Nós como igreja do Senhor temos que lutar para continuar sendo uma igreja fiel ao Senhor, para que daqui a alguns anos alguém não olhe para a gente e fale, a igreja ali morreu, ou aquela igreja simplesmente não tem diferença nenhuma do mundo, como a gente olha várias igrejas pelo mundo afora. A gente vê igrejas hoje, eu citei a Europa, nós temos igrejas lá na Europa hoje que estão ativas ainda, a igreja não morreu,
só que é simplesmente irrelevante. Se você conversa com um membro dessa igreja e conversa com qualquer outra pessoa, é o mesmo pensamento. Fazem as mesmas coisas, agem da mesma maneira, falam do mesmo jeito, não existe mais separação. Só que a igreja do Senhor é um povo separado. Deus nos chama para viver de uma forma completamente diferente. E a nossa diferença não é nas nossas roupas, não é no nosso palavreado, né? Como eu sempre falo, não é falando evangeliquez, não é falando glória a Deus o tempo todo, não é isso que nos diferencia, mas é a nossa motivação, é a forma como nós vivemos, é como nós lidamos com o pecado, é como nós lidamos com a palavra do Senhor. Isso faz toda a diferença. Então, uma igreja relevante não é uma igreja que só cresce, é uma igreja que é diferente. É uma igreja que vai ser odiada pelo mundo, sim. Tá? Então não pensa que uma igreja legal é uma igreja que o mundo gosta. Não, o mundo não vai gostar da gente. A gente estudou isso lá em João. A gente vai ser rejeitado, a gente vai ser odiado, a gente vai ser chamado de louco, a gente vai ser chamado de retrógrado, a gente vai ser chamado de atrasado. Mas o que nos importa? O que o Senhor quer de nós. O que o Senhor nos chama. Nós queremos ser identificados como quem? Como aqueles... E aí a gente pode pensar aqui na própria questão da cruz. A cruz é um símbolo, foi da morte do Senhor Jesus. Para nós, ele é um símbolo de graça. Quando nós pensamos na cruz de Cristo, isso nos alegra, porque foi ali que a nossa salvação foi alcançada. Mas, para aqueles que rejeitam o Senhor, a cruz é o símbolo da morte deles. É a morte da condenação, é o símbolo da condenação eterna. Porque a cruz ali, ela divide a humanidade em dois povos: os que estão com o Senhor e os que são rejeitados pelo Senhor. Ou seja, aqueles que aceitam o Senhor e aqueles que rejeitam o Senhor. Aqueles que recebem o Senhor são os que são recebidos por Ele, e aqueles que rejeitam o Senhor são aqueles que são rejeitados por Ele. Então que a gente saia daqui hoje, em primeiro lugar, sendo advertidos contra o nosso pecado. Saindo daqui falando, eu não quero uma mistura com o mundo. Eu não quero deixar que pensamentos corruptos, gananciosos, dominem meu coração, dominem a minha mente. Mas eu quero viver para Deus. E ao mesmo tempo, proclamar o Evangelho às pessoas que estão à nossa volta. Quando a gente vê alguém vivendo de uma forma corrupta, nosso alvo não tem que ser ir contra as ideias, mas é proclamar o Evangelho. É para isso que a gente foi chamado. Amém? Hoje nós vamos participar da ceia do Senhor, da mesa do Senhor, que é exatamente o símbolo da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Do corpo do Senhor partido ali naquela cruz, do sangue dele vertido, que é exatamente esse marco que fez a separação de todas as coisas, que possibilitou nós estarmos aqui, nós estarmos diante do Senhor, nós termos a vara da graça sobre nós, cuidando da gente. É a cruz do Calvário que possibilitou isso. Então, enquanto a gente participar da ceia, que a gente tenha isso em mente. Isso é um símbolo da nossa redenção, mas também é uma séria advertência para a gente. Olha o que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Olha o que Ele passou por causa do nosso pecado. E qual é a nossa resposta diante disso? Nós escolhemos a graça ou nós estamos escolhendo a condenação? Está diante de nós. E nós temos diariamente essa decisão de vida. Eu aceito a advertência do Senhor então ao meu rumo eu vou rejeitar a advertência do Senhor e vou ser rejeitado também. Amém? Vamos. Você curve a sua cabeça e diante do Senhor, a gente fale com Ele agora. A gente faça uma autoanálise nossa de como a gente tem vivido, de como a gente tem lidado com os princípios do Senhor. Senhor, nós nesta manhã meditamos a Tua palavra e
Senhor falou com a gente nessa manhã, o Senhor nos chamou nossa atenção para a maneira como temos vivido. Senhor, nós aqui como igreja reunidos, em primeiro lugar nós queremos confessar o nosso pecado, de como tantas vezes temos nos afastado de Ti. Nós não temos dado importância à Tua obra na cruz do Calvário. Nós não temos dado o valor devido aos Teus princípios, aos Teus ensinamentos na Tua palavra. Quantas vezes nós temos rejeitado a pregação que nós temos ouvido semana após semana aqui neste lugar. Quantas vezes nós temos rejeitado o relacionamento contigo e trocando por tantas outras coisas. Senhor, nós, em primeiro lugar aqui, nós confessamos o nosso pecado diante de Ti. Nós queremos realmente viver uma vida transformada pelo Teu Evangelho. Senhor, nós rogamos para que o Teu Santo Espírito possa trabalhar o nosso coração, possa lavar todo o nosso pensamento mal, possa transformar a nossa mente, renovar, para que a gente não fique conformado com este mundo, mas que a gente se molde à Tua palavra e à Tua vontade. Senhor, que a gente não se acostume com a imoralidade, com a corrupção, com a ganância. Que a gente não deixe que os pensamentos materialistas desse mundo se apoderem da nossa mente. Mas que possamos, Senhor, buscar viver para a Tua glória, viver uma vida digna do Evangelho de Cristo. Senhor, nós como igreja, nós clamamos a Ti, que o Senhor levante a gente como proclamadores do Teu Evangelho. Que como uma igreja santa, imaculada, como a igreja que o Senhor deseja, a gente possa ser um símbolo daquilo que o Senhor deseja para o Teu povo, para aquilo que o Senhor deseja para a humanidade. Senhor, mesmo nós sendo tão falhos, tão mesquinhos tantas vezes, Senhor, nós clamamos que o Senhor nos levante como uma verdadeira igreja, uma igreja que Te busca acima de todas as coisas, que busca Te agradar em todo o tempo, que vive o verdadeiro Evangelho e que aplica o Evangelho a todas as áreas da vida. Senhor, nós não queremos ser famosos pelas coisas que fazemos no mundo, mas nós queremos ser vistos como pessoas que vivem o Teu Evangelho, que vivem os Teus princípios acima de qualquer coisa e a qualquer custo. Senhor, esse é o desejo do nosso coração, que vivamos para a Tua glória, que nunca rejeitemos a Tua advertência, mas que acatemos com toda a contrição do nosso coração, para o louvor da Tua glória. Em nome santo de Jesus. Amém.